Oi pessoas, eu sou a Mika e esse é o Voltando aos Clássicos. Hoje eu tô aqui de pijama para falar sobre uma trilogia de terror slasher que foi totalmente escrita e dirigida por mulheres. Eu ia fazer um vídeo só para falar sobre essa trilogia, mostrar também a edição que eu consegui com esses 3 filmes, porém ficou enorme, eu me empolguei, comecei a escrever e ficou gigantesco, o vídeo ia ficar enorme, então eu falei, não, vou fazer um vídeo para cada filme. Então, hoje eu vou falar sobre o primeiro filme da trilogia Slumber Party Massacre, ou Massacre na Festa do Pijama. Antes de começar, eu já quero pedir para você clicar nesse botão de curtir e também já se inscrever se você não for inscrito e compartilhar com todo mundo, gente. Porque tudo isso que vocês fizerem realmente para compartilhar, para divulgar, para reagir ao nosso vídeo, vai ajudar muito o canal. Então, pode acontecer de ter alguns spoilers, mas na verdade eu acho que só o terceiro filme realmente tem um spoiler ali que poderia estragar realmente sua experiência ver esse filme. Então eu acho que você pode assistir tranquilo. Mas se você é aquela pessoa que não gosta de jeito nenhum de saber nada sobre o filme, não gosta de saber nenhum detalhe sobre a trama antes de assistir, então eu recomendo que você vá, assista o filme e depois volte. Slumber Party Massacre, o primeiro filme, foi feito em 1982. Ele foi baseado em um roteiro da Rita Mae Brown, mas foi a diretora Amy Holden Jones que fez a versão final, que foi a que apareceu nesse filme, né? Uma adolescente resolve dar uma festa de pijama na casa dela quando os pais dela vão viajar. Então ela chama as amigas dela, inclusive chama até uma garota nova ali da escola, mas as amigas dela não concordam, então a garota acaba não indo para essa festa, mas ela mora ali na casa do lado, então ela meio que vai estar ali sempre de olho e vai participar dessa trama, porque não é um filme comum de adolescente, porque temos um assassino que saiu da prisão, que fugiu da cadeia e que tá doido para criar novas vítimas usando a sua furadeira elétrica. O roteiro foi escrito, pela Rita Mae Brown e tinha o título original de Don't Open the Door, que significa não abra aquela porta. E na verdade ele foi escrito, para ser uma espécie de sátira sobre esses filmes slashers, porque muitas vezes a gente vê situações ali absurdas e até malucas, e até em relação ao próprio papel da mulher nesses filmes, Então a Rita Mae Brown, que era uma ativista, uma feminista, ela acabou escrevendo esse roteiro satirizando certas questões que aconteciam nos filmes de terror ali, slasher, que estavam fazendo muito sucesso ali nos anos 80. Então esse filme ia ser uma espécie de Todo Mundo em Pânico se ele tivesse sido feito do jeito que foi concebido primeiramente. Mas acontece que esse roteiro ficou ali engavetado. Depois de algum tempo, a Amy Holden Jones acabou pegando esse roteiro, pedindo ali pro Roger Corman, o dono ali daquela produtora, inclusive um cara muito conhecido pelos seus filmes de baixo orçamento, Ela pegou esse roteiro ali engavetado e pediu pro Roger Corman para ela dirigir, só que ela também reescreveu esse roteiro, retirando a questão satírica, e tornando um filme sério, normal de terror. A Amy Holden Jones fez um documentário, acabou ganhando um prêmio num festival ali que ela participou com esse documentário, e um dos jurados era ninguém mais, ninguém menos que Martin Scorsese, um grande diretor de cinema, um cara que super apoia o cinema de uma forma geral. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas eu tô ouvindo uma furadeira aqui. O vizinho tá fazendo barulho com uma furadeira, eu espero que ele esteja furando uma parede, ou então que me deixe usá-la pra furar a cabeça dele, porque eu tô com muita raiva, porque ele tá fazendo barulho agora. Martin Scorsese acabou chamando a Amy para fazer ali, ser assistente de direção no filme Taxi Driver, um grande clássico aí do cinema. E ela depois se tornou uma famosa editora, ela fez edição de vários filmes, inclusive surgiu uma oportunidade para ela fazer a edição do filme ET. Só que ela teve que fazer uma escolha, ou dirigia seu primeiro filme, porque ela sonhava em ser diretora, ou então ela fazia a edição desse filme super incrível. E é óbvio que ela escolheu dirigir seu primeiro filme. Roger Corman, como eu falei, era um cara que soube ganhar muito, muito dinheiro com o cinema. Ele fazia filmes de baixo orçamento, às vezes ali mais apelativos, de uma forma geral, ele fazia esses filmes mais apelativos mais pra frente na carreira dele. E ele ganhava muito dinheiro com esses filmes, era um negócio muito lucrativo, ele fez disso, um negócio muito lucrativo. E ele foi um cara responsável por lançar várias pessoas, inclusive alguns atores como o Robert De Niro e o Jack Nicholson, e diretores, como o próprio Scorsese, Francis Ford Coppola e James Cameron até, e vários outros. Então assim, o cara meio que tinha uma fábrica de fazer astros, diretores, de achar realmente talentos, pro cinema.
Inclusive, vale ressaltar também que o Roger Corman deu oportunidade para uma outra diretora para fazer filmes também ali na produtora dele, que foi a Stephanie Hoffman. Então, tem 2 filmes que eu quero ressaltar que ela dirigiu, que tem A Vampira de Veludo, né, The Velvet Vampire, e Bath of Blood, que eu não lembro agora o nome em português, mas literalmente seria uma tradução como banho de sangue. Eu vou deixar aqui certinho aqui no vídeo o nome dos 2 filmes para você procurar e conferir também. É engraçado porque, assim, Roger Corman tinha uma exigência ali de algumas questões apelativas justamente para garantir a bilheteria ali dos investimentos deles, que era nudez, né, e bastante violência, bastante sangue. Então, essas questões tinham que estar em todos os filmes ali. Ele dava liberdade ali pro pessoal fazer, mas tinha que ter esses elementos. E é engraçado porque eu conheci o Roger Corman numa fase bem mais antiga, né, lá na época dos anos 50 e 60, e uma coisa que eu gosto muito dele é o ciclo Poe, que ele dirigiu ali filmes que ele foi adaptado, né, das histórias do Edgar Allan Poe, e a maioria deles é interpretado pelo Vincent Price, é protagonizado por ele. E eu gosto demais, de verdade. Então, assim, o cara fez muita coisa pelo cinema. Então, como eu tava dizendo, a versão da Amy desse roteiro acabou virando um filme sério. Mas uma coisa interessante é que, apesar de ter sido mudado completamente ali o clima de como a história foi escrita, ainda ficou um humor muito refinado, muito inteligente. Eu acho que tem muitos momentos ali que ela faz uma piada meio que de humor negro, meio que lembrando o próprio Hitchcock, né, o mestre do suspense. Então ela tem esse estilo Hitchcockiano ali nesse filme, porque ela traz ali certas questões que são realmente um paradoxo, é meio que realmente uma zoeira, tipo, eu sei o que vai acontecer, eu sei o que eu tô fazendo e vou tirar sarro disso. Então o filme já começa com aquela situação, a gente vê o carinha do jornal trazendo o jornal pela manhã e já vemos a manchete que o assassino fugiu. E logo depois a gente ouviu um grito, o que será que é? Será a primeira vítima aqui do filme? Não, na verdade era só o rádio que acorda a protagonista. Então a gente tem essa piadinha ali no início também. E como eu tava falando, a questão da nudez era algo obrigatório nos filmes do Roger Corman. Ele exigia que tivesse isso nos filmes, a nudez e a violência. E nesse filme, muita gente se incomoda, até muitas garotas que buscavam nesse filme um filme realmente até feminista, mas esse filme às vezes acaba desapontando nesse sentido. Tem muita nudez, até mais do que a gente talvez veja aí nos outros slashers. A gente tem uma nudez ali na cena inicial, onde a garota vai se trocar pra ir pra escola, e a gente tem a outra cena que ela é muito mais incômoda, de certa forma, porque ela é uma cena em que a gente vê ali as garotas no chuveiro depois de jogarem ali na escola. Então é uma cena muito longa, passa muito tempo a câmera mostrando a bunda ali da mulher, então assim, é uma coisa incômoda. Então, mas na verdade a diretora, quando ela fala sobre essa cena, ela fala assim, eles exigiram nudez. Eu falei, toma, quer nudez? Toma. Então tá aí. A outra cena é uma cena super clássica que nos 3 filmes você vai ter pelo menos um pouco de nudez, que é a hora que as garotas estão na festa do pijama, começam a brincar, se divertir, ouvir música, e por algum motivo elas começam a se trocar de roupa e tirar a roupa uma na frente da outra. Apesar disso, apesar de ser uma coisa bem estúpida, afinal, em nenhuma festa do pijama eu já ouvi falar dessas coisas acontecendo, né? Mas os 3 filmes têm essa questão, mas os outros filmes buscam justificar um pouquinho mais. Esse nem tanto, mas os outros filmes buscam meio que justificar alguma brincadeira, alguma coisa específica acontecendo pra elas estarem fazendo aquilo, né? A outra cena também é uma cena ali de amassos, né? Nem uma cena de sexo mesmo, mas tem mostra um seio ali, então também tem essa outra cena de nudez. Então esse é o filme que mais tem nudez. Algumas características do slasher a relação dele com o sexo, né? E a questão também da Final Girl. Por quê? A Final Girl é a garota que geralmente sobrevive nesses slashers e ela é a garota virgem, né? Então as pessoas que fazem sexo geralmente morrem ali, castigo. Mas isso tem muito a ver com a metáfora que o slasher veio ali naquela época do AIDS, então aquela notícia bombástica de que você fazendo sexo você pode morrer. Então foi uma questão ali que trouxe mesmo um medo, então isso transparece, acaba sendo uma metáfora para os filmes de slasher. Um filme que eu recomendo vocês verem é O Animal Cordial, dirigido pela Gabriela Amaral Almeida, é um filme de terror brasileiro, slasher.
e que ela tenta subverter essa questão do gênero, essa questão de Final Girl. Então é um filme que eu super recomendo você assistir. Então agora vamos falar sobre as mortes, né? Porque a nudez é uma coisa controversa, mas a parte das mortes, da violência, do sangue, a gente gosta. Nos primeiros 15 minutos, já tendo morte, então ela já começa mostrando pra que veio. Depois a gente tem uns minutinhos ali onde ela meio que brinca com isso, né? Ela fez a gente ficar com medo. Depois ela brinca com essas questões ali do assassino tá chegando. E na verdade é só zoeira mesmo. E depois disso vai acontecendo outras mortes ali ao redor das garotas. E depois o assassino vai chegando mais perto e mais pro final do filme elas sabem que esse assassino tá por perto e aí tentam se defender. Uma coisa que talvez fique desapercebida é que a diretora ali coloca, talvez até uma questão vinda do roteiro original, né, da Rita Mae Brown, mas ela coloca algumas diferenças. Meu Deus do céu, tem 2 pessoas usando a furadeira. Meu Deus do céu. O que é isso? É uma homenagem ao filme? Meu Deus. A gente tem essas garotas que amam esporte, amam jogar basquete, então elas estão sempre, assim, muito interessadas em saber quem ganhou no jogo passado, e elas ficam falando sobre isso, e tem a treinadora ali como uma espécie de modelo ali, realmente uma pessoa que elas admiram. E também tem a questão de ter algumas mulheres em profissões geralmente consideradas masculinas, né, que é a eletricista e a marceneira. Então esse filme tem essas questões que eu acho bem divertido, acho bem interessante essa subversão ali que ela faz de gênero. Então o filme continua com seu humor negro, fazendo piadas o tempo inteiro. Tem uma hora que as garotas estão vendo o horóscopo e uma delas fala, lê aí o meu horóscopo. Ela fala, tá dizendo aqui que o descanso que você merece está chegando. Ou seja, ela vai morrer em breve e descansar em paz. Tem um momento também que a luz é cortada, né? Aquele momento clássico de filme de terror que sempre acontece, pra elas ficarem no escuro, pra dar mais medo e tudo. E nessa hora, elas mesmas fazem uma zoeira, elas começam a cantarolar o tema de uma série chamada Além da Imaginação, que é uma série super clássica de suspense ali, de coisas bizarras acontecendo. Então elas cantam naquele momento justamente zoando, será que não tem um assassino lá fora? A Valerie, né, que é a garota nova que foi ali convidada, mas com medo das outras garotas acabou não indo pra essa festa. Ela é a vizinha, né, ela tá cuidando da irmãzinha dela, Courtney. Lembrem dessa garota, ela é importante. Então, ela tá ali do lado e ela que de vez em quando olha e acha meio estranho alguma coisa ou outra, mas ela não quer nem se meter com essas garotas estranhas que meio que foram cruéis com ela na escola. Mas a irmãzinha dela tá doida pra aparecer nessa festa. O que acontece é que depois que as garotas finalmente percebem que tem alguma coisa errada e que tem um assassino à solta, tem os garotos ali que apareceram de penetra, né? E eles meio que nessa hora tentam ser úteis. Eles saem buscando ajuda, um deles vai em direção à casa da Valerie. E uma coisa que eu acho muito da hora é essa cena em que a Valerie tá em casa assistindo um filme de terror. E aí, enquanto isso, o cara tá lá fora batendo, né? Realmente querendo ajuda, vem um assassino pra matar ele. E na mesma hora em que a gente vê um esfaqueamento ali, uma morte acontecendo na tela, tá acontecendo na vida real. Gente, pra mim isso é o ápice da ironia. Tipo, você tá achando um negócio na TV pensando, nossa, que horror, que absurdo. Mas pelo menos é só um filme. Mas aí, do lado de fora, tá acontecendo justamente a mesma coisa e você nem percebeu. Além do humor hitchcockiano, a gente tem uma cena ali que é uma cena super hitchcockiana e que é a minha favorita de todas. Que é uma cena em que acontece aquela velha questão que o Hitchcock falou, que é quando o personagem sabe menos do que a gente que tá assistindo. Então a gente tá assistindo e a gente sabe o que tá acontecendo mais do que as pessoas ali dentro da história, dentro da trama. Que é a cena da geladeira. Uma garota morta foi colocada ali pra dar uma gelada. Então, o cadáver tá ali dentro da geladeira. E a Valerie e a Courtney resolvem dar uma saída porque acham que tem alguma coisa estranha, tá muito quieto e tal. Elas chegam lá, não vê ninguém, pensam, acho que elas devem ter saído. Mas a Courtney abre a geladeira. Só que ela não realmente abre completamente, ela começa a abrir. A gente vê o cadáver deslizando pro lado de fora da geladeira, mas ela não vê. Então ela fica nessa coisa, abrindo e fechando a geladeira. Ela fala, deixa eu pegar uma bebida. A irmã dela fala, não, você não pode. Ela fica insistindo, abrindo e fechando a geladeira. Até que de repente ela volta, abre a geladeira completamente e o cadáver cai no chão. Eu simplesmente acho essa cena super incrível, suspense total. Inclusive, a atriz que fez esse cadáver nessa cena, né?
diz que foi bem difícil. Você pensa assim, né? Ah, morri no filme, não vou ter mais trabalho, mas ela teve um trabalhinho aqui extra, porque ela disse que teve que contar com as aulas de ginástica, porque ela teve que ficar segurando uma lâmpada dentro da geladeira e deslizar assim suavemente pra fora e ficar indo e voltando, indo e voltando. Então foi bem complicado fazer essa cena. Agora é interessante falar qual é a metáfora central dessa trilogia. Porque todo filme de terror, de slasher, tem uma metáfora ali, e isso que é muito divertido dos filmes de terror é que eles trazem de forma fantástica e meio assustadora certas coisas do cotidiano, né? Nesse caso, a metáfora é a visão que uma virgem tem sobre o sexo, ou seja... Bom, eu vou deixar para a imaginação de vocês. Só vou deixar essa imagem. Para ter um bom serial killer, tem que ter um bom ator por trás. E o cara que faz o serial killer aqui é super incrível. E na verdade nesse filme a gente tem algumas dicas, apesar de não ter uma razão específica do porquê que ele é um serial killer, né? Mas o ator que faz o filme trouxe muito pra esse papel. Ele leu um livro sobre um serial killer justamente para ter uma noção, né, de como... da mente, né? Por que um cara faria uma coisa daquela? E ele era um ator de método, ou seja, ele fez uma coisa muito bizarra, deixou as meninas com medo. Ele sempre ficava afastado no set, ele nunca ia conversar com as garotas, a não ser que elas já tivessem morrido no filme. Porque senão ele ficava ali num canto, na hora que as garotas iam pegar a comida, ele deixava elas aí e depois ele ia, assim, sozinho. Então, assim, ele tinha um comportamento meio bizarro que deixava as garotas meio receosas sobre ele. Então, na hora de fazer a cena, não era difícil achar um cara estranho e assustador. Ele diz também que usou a atuação de pavão, um método ali, que ele incorporou o olhar e até os movimentos ali que o cara faz, ele usou imitando os movimentos de um pavão. E o resultado é incrível. Eu, honestamente, acho muito legal esse resultado. A Amy Jones, né, a diretora, disse que muita gente criticou ela por ter começado dirigindo um filme assim, achavam de muito mau gosto uma mulher dirigindo um filme assim, e ela falou que não tá nem aí, que ela, na verdade, ficou muito grata pela oportunidade de dirigir, porque é isso que ela queria. Inclusive, no dia de estreia, o pessoal foi à loucura com esse filme, eles amaram ali na hora, o público imediatamente reagiu super bem a esse filme, e ela do lado de fora, perto do Roger Corman, ouvindo aquelas reações, ela ficou assim, nossa, o que foi que a gente fez? Aí ele, foi você que fez isso, ó. Melhor estreia que eu já vi. E realmente foi uma coisa muito gratificante pra ela, porque ela tava meio receosa, afinal ela recusou uma coisa que ela queria muito fazer, que era a edição do filme ET, pra fazer esse filme. Então, cada vez mais esse filme vem sendo mais reconhecido e visto até como um clássico. Outros filmes dessa diretora é Espiral da Cobiça, de 1996, Love Letters, de 1983 e Cinderelas Avessas, de 1987. Bom, no próximo vídeo eu vou falar então sobre o filme 2, Slumber Party Massacre 2, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que, se você não conhecia, tenha sentido certa curiosidade para conferir esse filme. Eu não sei se você percebeu, mas eu amo esse filme. Eu conheci ele há pouco tempo, mas não consigo parar. Toda vez que eu assisto, eu gosto mais ainda dele. E eu acho que é um filme realmente que merece ser mais conhecido. Bom, se você é novo aqui no canal, não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal para não perder quando chegar a segunda parte. E se você não se inscrever e não curtir esse vídeo, talvez você receba uma visitinha de um assassino com a furadeira meia-noite. Brincadeiras à parte, né, gente? Obrigada, gente. Tchauzinho.